Glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos recebido ao coração algumas direções para poder ser trabalhadas com esta casa, de pastorear vocês. E hoje eu quero iniciar com vocês uma série de ministrações, a qual eu estou dando o título dela, Série A Conquista. E a perspectiva é a gente olhar para a palavra do Senhor e poder nos encontrar na palavra de Deus a respeito de lugares ou estações que nós podemos estar passando na vida. Então, por que essa série? Porque nós temos, como Igreja Vida Church, nós temos um mandato de Deus, nós temos um propósito de Deus. Eu tenho falado sistematicamente com vocês, domingo após domingo, para que isso possa ficar gravado ao seu coração, que Deus levantou a igreja, e especificamente a Igreja Vida Church, para que ela pudesse e seja uma igreja que pastoreia cidades. Então, nós não fomos chamados apenas para poder exercer pastoreio dentro de uma comunidade aonde nós nos encontramos domingo após domingo, aqui nesse templo ou nas casas. No nosso coração, Deus tem colocado uma urgência para que o evangelho alcance cidades inteiras. E dentro disso, nós precisamos saber em que estação eu e você estamos, para que a gente consiga cumprir esse propósito ao qual Deus colocou no nosso coração. E nós temos dito que nós vamos fazer isso, nós vamos pastorear uma cidade através de 3 pontos, fáceis de gravar e fáceis da gente poder também exercê-lo. Primeiro, passar tempo na presença do Senhor. Então nós estamos todas as semanas com um estudo dirigido das nossas células para poder falar o poder do jejum. O poder do irmão, da irmã, da igreja que ora e que pratica a disciplina do jejum. Nós estamos aprendendo a passar tempo na presença do Senhor também em jejum. Então nós passamos tempo na presença. Segundo, qual que é? Lembra? Ganhar uma vida para Jesus. Por isso nós estamos orando aqui na igreja, estamos orando nas células e incentivando vocês para orar nas suas casas, pelo menos para uma vida. E depois, qual é o terceiro ponto? Ganhamos uma vida, cuidamos da vida. É o discipulado. E eu consigo ver isso a partir de várias casas distribuídas na cidade de Muriaé, ou na cidade de Ubá, ou em Patrocínio de Muriaé, ou também no Espírito Santo, na cidade de Cariacica, locais onde nós estamos trabalhando e semeando o Evangelho. Eu consigo ver nesses locais muitas casas que estão se abrindo, muitas casas que estão recebendo pessoas, para que você possa semear uma palavra, para que você possa cuidar de uma vida e que você tenha o privilégio e a maior alegria de ter uma vida salva e uma família restaurada. Então esse é o nosso desejo. Como Igreja Vida Church, esse é o nosso mandato. É aquilo que Deus nos chamou para ser e também fazer. Então eu quero olhar com vocês a respeito da peregrinação do povo de Deus, feita desde quando ele sai do Egito até poder entrar em Canaã. Eu e a minha esposa, nós estamos falando, orando, e Deus tem ministrado ao nosso coração a respeito desse período, dessa peregrinação, principalmente numa estação que nós vamos chamar a estação do ataque dos amalequitas. Porém, hoje eu quero trabalhar com você uma pregação bem didática, preparando o seu coração e fazendo com que você tenha pelo menos um discernimento para dizer assim, eu estou vivendo essa estação, que nós vamos falar com vocês agora. Amém, glória a Deus? Então, por favor, abra a palavra do Senhor no livro de Êxodo. E nós vamos pegar aí no capítulo 15. Êxodo 15, a partir do versículo 22. A leitura que eu vou fazer é um pouco extensa, mas fica comigo. Amém? Quem encontrou, fala glória a Deus. Depois, Moisés conduziu Israel
desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar chama-se Mara. Deixa eu me organizar aqui. E o povo começou a reclamar, dizendo a Moisés: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e essa se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os pôs à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Fala comigo assim: Deus é o Senhor que nos cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito, no deserto toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão, disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia trarão para ser preparado o dobro do que recolherem nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Senhor, nós te pedimos graça, nós oramos por revelação, nós oramos para que o Senhor nos toque, para que sejamos cheios, Senhor Deus, das tuas revelações dessa noite. O Senhor sonda o coração e o Senhor sabe o que vai ao nosso coração. Por isso, Deus, fale conosco, pois nós precisamos ouvi-lo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o povo de Deus sempre foi um povo de Deus. E se nós olharmos a história do povo de Deus, nós vamos perceber que as histórias são construídas por momentos, fases, ou se você preferir, estações. O que não muda em relação ao povo de Deus? O amor de Deus e a intenção de Deus para abençoar o seu povo. Porém, na história que nós vamos falar com você, ela começa num período chamado Egito, aonde o povo de Deus ficou escravo, fala comigo assim, escravo, por 400 anos. É muito tempo. O povo era escravo durante 400 anos. E quando nós olhamos para o texto de Êxodo, principalmente no capítulo 3, você vai ver que Deus atraiu à presença dele um homem chamado Moisés, e disse para o homem chamado Moisés que Deus ouviu o clamor do povo e viu o sofrimento do seu povo.
Então, o texto em Êxodo 3 fala a respeito da condição de um povo. O povo estava sofrendo, ele estava debaixo de opressão, e o povo estava gemendo. Então Deus olha para aquela realidade e Deus vai dizer um basta. Ele vai intervir, ele vai levar esse povo a um lugar de não somente uma libertação, mas Deus quer levar o seu povo a uma nova terra, chamada terra de Canaã, aonde tudo é abundante, onde há prosperidade, aonde a bondade de Deus é provada, aonde o povo é guardado, é protegido, aonde o povo constrói família, aonde o povo ele pode gozar das bênçãos do Senhor. Então, do Egito a Canaã, tem uma trajetória do povo de Deus. Então vamos situar Egito. O Egito, ele pode ser considerado aquele momento meu e seu em que nós éramos escravos. Escravo de quê? Escravos do pecado. Naquele momento em que eu e você, nós não havíamos entregues a nossa vida a Jesus, mas aquele momento em que nós sofríamos debaixo da mão de Satanás, dos seus demônios. Aquele lugar onde não havia brilho. Uma certa vez, conversando com uma determinada pessoa, depois que ela passou por um processo de um encontro poderoso com Jesus, ela me disse uma frase assim: pastor, até antes desse dia que eu encontrei com Jesus, eu só via a cor cinza. O mundo não tinha cores para mim. Era uma cor só. Era cinza. Mas depois que ela teve um encontro poderoso com Jesus, com um sorriso no rosto, ela dizia assim: agora eu estou vendo tudo colorido. Agora eu estou vendo como as coisas de fato são. E aquela alegria transbordava do seu coração, e eu gostei da definição dela. Antes, tudo era acinzentado. Depois, tudo ganhou cores. Ela conseguiu ver como a vida é bela. Olha para a pessoa para o seu lado e fala assim: como você vê o mundo, acinzentado ou colorido? Então veja, quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, Deus vai colocar essa pessoa no caminho, em peregrinação. Fala comigo assim: peregrinação. Então a conquista é a conquista da peregrinação, de um caminho na qual eu e você, nós somos levados a poder percorrê-lo. Agora, quando você vai ouvir, por exemplo, o testemunho de alguém que venceu na vida, você vai perceber que esse testemunho desse vencedor, ele não isenta da sua história de contar por momentos em que ele passou com muita dificuldade, onde ele teve dúvida, onde ele pensou em desistir, momentos de superação e principalmente momentos de aprendizado. O que você encontra na boca de alguém que tem vitória? Alguém que conquistou algo? Você encontra sabedoria e o ensinamento para passar para aqueles que estão começando a percorrer o caminho. Então, se nós olharmos para os vencedores, nós vamos perceber que os vencedores, eles trazem marcas na sua vida, cicatrizes nas suas vidas. A história de conquistadores é assim. E esse povo está caminhando para um lugar de abundância, de paz e de prosperidade. Agora, Deus tirou o povo do Egito. Fala comigo assim: tirou ele do Egito. O povo vivia nos armazéns, em Ramassés. Ali ele era escravo daquele lugar. Tempo difícil esse. E você sabe a história? Esse povo vai ter a vitória derradeira quando aquele povo acessa o quê? Acessa onde? Ele sai do Egito para onde? O deserto. A grande vitória e o grande triunfo foi passar a pé enxuto dentro do Mar Vermelho. Deus levou o povo
para um lugar improvável. Deus poderia colocá-lo em outra rota, mas Deus escolheu uma rota que colocaria o seu povo, naquilo que a gente diz, né, no popular, numa sinuca de bico. O povo de Deus foi colocado entre o mar e entre a fúria dos cavaleiros de Faraó. Aquele lugar que não tem saída. Aquele lugar onde a gente não vê perspectiva. Aquele lugar onde os recursos humanos não nos servem. As nossas habilidades não nos servem de nada. Aquele lugar em que a gente vai tremer, vai bambear as nossas pernas. Por quê? Porque aquele povo, lembra, ele está chegando até o deserto, ali, naquele lugar do Mar Vermelho, triunfante, felizes e alegres. E de repente vem uma notícia para eles. O exército de Faraó está no seu encalço. Mais do que isso, eles veem e ouvem o barulho da cavalaria do exército de Faraó. E o que o povo faz quando ele está na sinuca de bico? O que ele faz? O que ele faz, meu amor? Choraminga, reclama, desespera. E quando alguém está resmungão demais, reclamando demais, precisa de ter uma voz sensata. E Moisés, então, ele gira para Deus e fala: só, Senhor, eu só estou te obedecendo. O Senhor mandou eu sair, o Senhor me deu a rota, eu segui a rota direitinho, igual o Senhor falou. Agora esse povo aí está me ocupando. Agora, Senhor Deus, o que vai ser feito de nós? Aí Deus fala assim com Moisés: vai você também choramingar, Moisés? Vai você também reclamar, Moisés? O que você tem na sua mão? Eu tenho a vara e o cajado. E saber que tem a vara e o cajado é Moisés saber que ele tem a autoridade e o poder de Deus à sua disposição. Porque ele usou a vara e o cajado para poder afrontar a Moisés. E através da simbologia do cajado, Deus trouxe milagres e proezas no Egito. Então, Deus fala para Moisés: olha para a sua mão. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim: está na sinuca de bico? Para de reclamar. Olha para aquilo que você tem na sua mão. Se você é alguém que tem autoridade e tem poder de Deus à sua disponibilidade, então a ordem para mim e para você, como foi para Moisés, é: marche, vá adiante, siga em frente. Olha para alguém e fala assim: eu não sei porquê, mas eu acho que você precisa aprender isso. Siga em frente. Você não pode parar. Você precisa seguir em frente. Moisés faz isso. Então Deus vem e Deus traz um vento. E Deus vai separando ali, então, o mar, vai fazendo uma coluna no meio. Deus vai segurando o exército. Então o povo vai passar a pé enxuto, e quando eles alcançam o outro lado da margem, vem um exército de Faraó e fala assim: não, nós vamos atrás desse povo, nós vamos matá-los. E quando eles estão no meio do caminho que percorreu o povo de Israel, então acontece que aquelas águas vêm, se fecham, e ali morrem todos aqueles que estavam dentro do mar, todos os inimigos de Israel morrem naquele tragédia para o Egito, mas livramento para Israel. A mesma nuvem de Deus, que é uma bênção para o povo de Deus, é uma denúncia para o inimigo de Deus. Então, naquele momento, o que acontece? Deus acabou. O passado ficou no passado. 400 anos de escravidão ficou para trás. E agora, o povo de Deus é colocado em um novo caminho. Eu posso ouvir um aleluia? Qual a primeira lição que você precisa entender? Se você já passou por dentro do Mar Vermelho, não traga o seu passado de volta. O passado precisa ficar no passado. As histórias do passado precisam ser
completas, todas elas fechadas. Eu não posso ter uma interferência de um passado presente e um passado sabotando o meu futuro. Eu preciso entender que as coisas do passado ficam no passado. Você está entendendo isso, em nome de Jesus? Então significa que aquele velho homem, antes de Jesus, ele não existe mais. Não existe mais aquele homem e aquela mulher que era escravo do pecado. Porque o Senhor já veio, o Senhor já nos libertou. Só que o Senhor nos tirou de um Egito para nos levar a Canaã, mas entre Egito e Canaã tem um deserto. Olha para o seu irmão e fala assim: tem um deserto. E a travessia de conquistadores é uma travessia de deserto. Então eu vou falar com vocês durante essa série da conquista da escola do deserto. Fala assim: escola do deserto, pastor? Sim, o deserto é uma escola. Olha para alguém e fala assim: você está matriculado nessa escola. Mesmo que você não tenha dado o seu nome, mesmo que você não tenha acessado o link da panorâmica bíblica, mesmo que você não se matriculou no curso, mas ele já é uma realidade na sua vida. Você está em transição. Olha para o seu irmão e fala assim: você está em transição. Você ainda não chegou aonde Deus quer te estabelecer. Agora, veja bem, então a narrativa da Bíblia vai dizer que o povo, ele está eufórico. Fala comigo assim: eufórico, feliz. Meu Deus, quando o povo está eufórico, tem canção. Agora surgiram os poetas, surgiram aqueles homens e mulheres, Moisés e Miriam, sua irmã. Eles estão compondo músicas, eles estão dançando, eles estão celebrando, eles estão fazendo uma grande festa. Fala assim: que coisa boa. Olha para alguém e fala assim: que coisa boa. Deixa eu te dizer uma coisa: se você não sabe fazer uma canção, hoje tem até recurso na internet. Fiquei sabendo que agora você pode entrar no aplicativo, você fala uma frase e ele faz você cantar. Você não precisa nem mais da Pamela. Você só chegar lá e o aplicativo faz você cantar, mano. Então olha para o seu irmão e fala assim: faça uma canção. Ou de repente você fez uma canção. Quantas e quantas vezes você não veio e participou de um culto, depois de uma grande euforia de uma vitória, e a canção que você cantou é totalmente diferente da canção, a mesma canção que você canta hoje? Porque naquele dia, depois da sua vitória, a sua canção teve seu coração. Você chorou, você dançou, você se prostrou, você se derramou. Algo vivo dentro de você, uma energia pura dentro de você, saltou de dentro de você. As pessoas olhavam para você e você cantava com os olhos. Você cantava com gestos. Não era sobre palavras que saíam dos seus lábios, era a expressão que você dava de adoração ao Senhor. Moisés, Miriam e todo o povo estavam com esta canção. Agora que eu quero que você lembre da sua euforia, da sua alegria, da sua adoração singela, pura, verdadeira, da sua extravagância. Mas acontece que o povo está para viver agora um novo caminho, Ruth. Então esse povo não colocou os pés de imediato em Canaã. Eles colocaram os pés no deserto. E quando eles colocaram os pés no deserto, chega o texto que nós lemos. E diz que tão logo depois das canções, o povo vai caminhar. E numa caminhada de 3 dias, o povo tem sede. E quando o povo tem sede, eles vão para um determinado lugar buscar água. E não encontram água, ou melhor, encontram água. Só que a água não era boa para se beber. Porque as águas da estação, ou do tempo, ou do momento de Mara, são águas amargas. Então, eu quero que você comece a entender agora alguns momentos. E preste muita atenção para que você entenda qual é o momento que você está vivendo. Saímos do Egito. Egito não mais nos pertence. Não somos mais escravos. Saímos do Egito.
Olha para alguém e fala assim: você saiu do Egito. Quando nós saímos do Egito, euforia e festa. Depois de euforia e festa, amargura. Fala com o seu irmão, amargura. Uma coisa que a gente precisa entender do deserto. No deserto, tudo é extremo. E no deserto, ninguém consegue esconder o seu coração. No deserto, vou dizer de novo, ninguém consegue esconder o seu coração. O deserto, ele tem o poder de fazer com que o coração humano, ele se manifeste, ele se revele. Você não vai conseguir esconder por muito mais tempo situações pelas quais, anos após anos, nós tentamos esconder. E uma primeira situação de Deus com o seu povo no deserto é tratar com a amargura do coração do seu povo. Deus precisava colocar o seu povo no momento de Mara, no momento do que o amargor da vida pudesse sair pela boca, gemesse, ficasse de fato palpável, perceptível. E aquele povo, depois de 3 dias e 3 noites caminhando, eles começam a reclamar. O mesmo povo que estava celebrando, o mesmo povo que estava adorando a Deus, agora eles reclamam de Deus. Agora eles estão trazendo para fora toda a amargura que está no seu coração. Então, presta bem atenção. No deserto, as emoções inconstantes, as variações de humor, vão evidenciar que um povo não está preparado para a conquista. Ninguém vai conquistar algo se não permitir que Deus trate com a amargura do seu coração. O texto de Tiago, no capítulo 1 de Tiago, do versículo 2 a 8, depois você consulta na sua casa, ele fala do homem do ânimo doble, o homem inconstante, o homem que ele alterna, ora ele está bem e ora ele está mal. Mas Tiago fala a respeito desse homem de ânimo doble, que ele tem uma raiz, e essa raiz tem um nome, a raiz de amargura. E Tiago está dizendo para que o povo de Deus tome cuidado com o seu coração. Olha para alguém e fala assim: cuide do seu coração. Fala para outra pessoa agora, fala assim: você precisa cuidar do seu coração. Porque Tiago, ele traz uma advertência. Tiago está dizendo assim: cada um cuida do seu coração, para que não permita que brote ou caia ou faça uma raiz de amargura. E uma vez que houver uma raiz de amargura no seu coração, se espalhe e contamine todos que estão ao seu redor, porque a raiz de amargura tira a mim e tira você do ambiente da graça. Então, Tiago diz mais: se nós não tratarmos o nosso coração cheio de amargura, nós não conquistaremos nada no Senhor. A primeira prova de Deus ao seu povo para conquistar era espremer o seu povo para que o coração manifestasse a amargura. E talvez você me pergunte assim: pastor, como eu poderei saber se eu estou amargurado? A palavra do Senhor vai dizer assim: a boca fala do que o coração está cheio. Se dos teus lábios sai mais murmuração e reclamação, então é a denúncia da raiz de amargura que está no meu e no seu coração, porque pessoas amarguradas, elas não conseguem celebrar, elas não conseguem se alegrar. Pessoas amarguradas, elas por si só, elas reclamam de tudo e também de todos. E naquele contexto, quando tem uma primeira adversidade, a sede, uma adversidade, uma necessidade, que não foi suprida no primeiro momento que o povo queria que fosse, o coração daquele povo se manifestou. Ele reclamou e reclamou feio. Ele questionou com Moisés.
Ele brigou com Moisés. O pior é que a evidência de um coração amargurado ainda revela uma mentalidade ainda escrava. Porque o deserto, ele vem para o crente. Porque o deserto é um caminho ao qual Deus coloca o seu povo. Deixa eu te explicar algo. Porque o deserto é uma ferramenta na mão de Deus para tratar comigo e com você da nossa consciência de escravo. Ou seja, no deserto, Deus está tirando o Egito de dentro das pessoas. Eu comecei falando com vocês que aquele povo ficaram 400 anos escravos. Eles não sabiam o que era ter liberdade. Eles não conheciam o verdadeiro amor. Eles não conheciam e não tinham a mentalidade de um filho, porque todo filho e toda filha de Deus, ele foi chamado para a liberdade no Senhor. Então, a primeira prova, a prova da sua necessidade, vai revelar o seu coração. Pastor, essa estação, parece-me que eu estou me identificando com ela. Parece-me que eu estou entendendo a estação que eu estou vivendo agora. Agora, como que eu saio dessa estação, pastor? De que maneira que eu posso de verdade sair de Mara? Veja, então Deus fala com Moisés, e Deus mostra para Moisés um arbusto, um tronco, um pedaço de uma árvore. E Deus fala com ele assim: lança esse arbusto, lança esse pedaço de árvore nas águas de Mara, e elas se tornarão doces. Primeira coisa que a gente precisa aprender, que essa escola, para quem está na estação de Mara, é que nós precisamos olhar para a cruz. Você não vai conseguir fazer isso pela sua força. Você não vai conseguir fazer isso por suas habilidades. Você não vai conseguir fazer isso pelo seu muito discurso que quer evidenciar a sua razão de estar e falar o que você está e que você está falando. Não é sobre você, não é sobre o que fizeram com você. É sobre o que Jesus fez por você. Então, quando nós olhamos para aquela cruz, e quando nós deixamos que o sacrifício de Jesus toque as águas do nosso coração, então o nosso coração, que era pura amargura, e que contaminava tudo que estava ao meu redor, e que criava divisões em todos os meios pelos quais eu estou vivendo, então a partir da cruz, do sacrifício de Jesus, eu começo então a provar a doçura que Cristo nos dá. Eu sou sarado e curado. E nesse sarar de Deus, isso não vai nos tirar da rota do qual nós vamos precisar passar por 3 caminhos necessários. O primeiro caminho, perdão. Olha para o seu irmão e fala assim: perdão. Olha para alguém e fala assim: você precisa acionar o perdão. Você precisa lidar com as ofensas. Você precisa lidar com as feridas com o perdão. Você tem que tirar um argumento de autodefesa e autoproteção. Ele não vale para curar você. Você precisa de verdade assumir o discurso e a postura de um homem e de uma mulher perdoadora. Segundo estágio, além de você praticar o perdão, você precisa ter a coragem de se expor. Como assim? Você precisa procurar alguém. Você precisa expor em oração, mas você precisa ter alguém para ajudar você a lidar com o momento da amargura. Porque a amargura, quando está no coração de muitos, também nos cega o nosso entendimento. E alguém sincero e verdadeiro é alguém que vai pegar em suas mãos e vai ajudar você a trilhar o caminho da sua cura. E por terceiro, o terceiro momento em que você precisa entender, depois de que você perdoa, depois de que você fala, que você se expõe, você precisa então também agora poder ter a atitude de mudar o foco. Fala com alguém e fala assim: você precisa mudar o seu foco. Aqui tem algo impressionante. Eu me lembro de um homem que era cego, Bartimeu. Talvez havia no coração de Bartimeu alguma amargura. Mas o que eu gosto de Bartimeu é que quando ele escuta que Jesus está próximo dele,
Ele grita, ele pede socorro, ele chama a atenção de Jesus. E quando os discípulos vão até ele e tentam calá-lo, ele grita mais ainda. Até que Jesus manda perguntá-lo o que ele quer que eu faça com ele, e ele fala assim: eu quero ver. Então os discípulos falam: vão, o mestre te chama, e é exato momento em que ele sabe que ele vai estar diante de Jesus, ele lança fora a capa. A capa simboliza a condição de vida. Ele era um mendigo, um miserável, talvez alguém de amargura, cego. Ele não queria mais viver aquela condição. Ele não suportava mais estar naquela condição. O que eu quero que você entenda é que existem muitos mendigos, inclusive os mendigos de Muriaé, que a subsistência deles está nas esmolas que nós damos para eles. Abrir mão de receber esmolas é também abrir mão do alimento da miséria. Então, aquele homem, ele lança fora a capa. Ele não sabe como vai ser o seu futuro, ele só sabe que ele não quer mais o presente. Então agora ele lança fora a capa e ele vai até Jesus e ele é curado. Então, para que a gente saia do lugar da amargura, você precisa perdoar, você precisa ter alguém que te aconselha, mas você precisa mudar o seu foco. Olha para alguém e fala assim: você precisa mudar o seu foco. O que é mudar o seu foco? Muda o seu discurso. Muda a sua história. Mude as suas reclamações. Porque normalmente uma pessoa amargurada, quando você conversa com ela, ela só sabe falar do processo da ferida. Ela não fala de mais nada. Ela só fala sobre esse assunto. Esse assunto começa com ela de manhã e vai terminar com ela indo para a cama se deitar. Mude o foco. Estabeleça outro parâmetro. Olhe para Jesus. Aproprie-se da cura. Começa a falar do coração curado. Começa a falar de uma vida restaurada. Se permita sorrir. Se permita celebrar a vida. Então eu não sei para quem que eu estou falando que está nessa estação, mas eu sei que algumas de nós que aqui estamos, talvez está na estação de Mara. Olha para alguém, seja um profeta na vida de alguém e fale assim: eu acredito em você. Você pode sair dessa estação. Jesus quer te tirar dessa estação. Depois em que o povo ele passa por Mara, então vai chegar o momento de Elim. Fala assim: Elim, estação Elim. Momento de Elim. E Elim, ele é legal porque ele é sugestivo, porque a estação de Elim fala que agora eles encontraram o lugar de 12 fontes de águas e são águas sadias e boas. E dizem que lá tem 70 palmeiras, tem sombra. A estação de Elim é a estação da prosperidade, do conforto. É a estação onde Deus nos consola. É a estação onde Deus nos dá o refrigério. É a estação da abundância. É a estação da fidelidade de Deus depois de um tempo de provação e água, de amargura. Então veja, quando você sai e arranca a amargura do seu coração, você vai acessar Elim, você vai acessar a provisão de Deus, você vai acessar a bondade de Deus, a prosperidade de Deus, o conforto de Deus, o descanso de Deus. Então, quando eu deixo para trás a estação de Mara, Elim me espera, e em Elim eu gosto de ficar. Elim é um lugar onde, se nós pudéssemos, nós faríamos uma tenda e moraríamos lá. Porque é um lugar onde eu não tenho mais o conflito, é um lugar onde eu estou verdadeiramente usufruindo da bondade de Deus. Fala assim, que lugar bom. Então chegamos em Elim. Mas uma coisa que a gente precisa entender, que Elim não é o destino. Fala comigo assim, Elim não é o destino. Elim é uma estação de descanso. Então veja, então nós começamos a perceber que existem estações que elas chegam para mim e chegam para você. É aquela estação que tudo começou a dar certo. É aquela estação onde Deus me esticou, me promoveu. Eu fui promovido no meu trabalho, eu estou ganhando 10 vezes mais que eu ganhava. É a estação de que agora eu casei, e casei bem casado. É a estação agora onde tudo dá certo para mim.
Tudo que eu empreendo prospera. É aquela estação onde você compra um carro novo, você compra uma fazenda, você comprou um avião. Quem quer comprar um avião, levanta a mão, fala assim, eu quero meu avião. Lembra que domingo passado nós aprendemos a fazer orações ousadas. Você já começou a fazer as suas orações ousadas? Quem já começou, levanta a mão, eu já comecei. E olha que essa semana foi de muitas orações ousadas. Estação Elim, a estação da minha e da sua prosperidade. Mas essa estação é perigosa, porque essa estação não é o destino, ela é uma estação. O que acontece é que muitas pessoas confundem Elim como lugar de parada e não o destino, e quer fazer de Elim o destino da sua vida. Como assim, pastor? Me explica isso melhor. São aqueles homens, aquelas mulheres que encontraram uma casa, uma comunidade, encontraram conforto, foram sarados por Jesus, prosperaram em Cristo, mas agora deixaram de correr a carreira da fé. Jesus vai ilustrar essa estação quando ele vai chamar um povo para uma celebração de casamento. Ele conta uma parábola e fala a respeito de um rei que o filho vai casar. É quase o pastor Cadu com o Pedro, e eu estou chamando vocês, venham para a celebração de casamento do Pedro. E chega no dia da celebração do Pedro, não tem ninguém. E aí o pastor Cadu vai ter que chamar todo mundo que está na rua. Vem para cá vem você, enche esse lugar. Foi assim, quem lembra dessa parábola? Jesus está contando essa parábola, e as pessoas diziam que não podiam estar na festa do casamento, na bodas do casamento, porque eles estavam ocupados. Eles diziam que comprou um campo. Eles estão dizendo que casaram. Eles estão dizendo que as emergências da vida são maiores do que o destino. A estação Elim é uma estação perigosa, porque ela não é destino. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, ainda que Deus melhore a mim e a você, ainda que Deus prospere a mim e você, mas o destino de Deus para mim e para a sua vida não é fazer com que eu e você tenhamos mais dinheiro. O destino não é ter mais dinheiro. O destino não é ficar rico. Apesar de que Deus enriquece e dá a muitos. Mas esse não é o destino. Nesse destino de Elim, algumas pessoas param. E elas começam então a ter um comportamento que não mais revelam o Deus de Israel. As riquezas enlaçou o coração. Novas amizades, novos amigos, novos lugares. E nesses novos lugares, novos amigos, nós estamos evidenciando que nós nos desconectamos do nosso destino. Elim é perigoso. Olha para alguém e fala assim, Elim é perigoso. Não fique nesse lugar. Olha para outra pessoa e fala assim, Elim não é o seu destino. O povo sai de Elim. E agora eles vão chegar em Sim. É quase um Elim, mas é Sim. Fala assim, deserto de Sim. E no deserto de Sim, o que o povo faz? O que o povo faz? Reclama. Aliás, o que o povo mais gosta de fazer é reclamar. E no deserto de Sim, o povo agora ele passa fome. Fala comigo assim, está passando fome. O estômago roncou. A comida que eles tinham trazido do Egito acabou. Então agora Elim é a estação da escassez. Fala com seu irmão assim, estação da escassez. A dificuldade chegou. A dificuldade bateu a sua porta. Agora veja, e a escola do deserto, em Elim, quer nos ensinar a aprender a depender exclusivamente do Senhor. Sabe o que é interessante na escola de Elim? É que quando o povo está passando por fome, está escasso, acabou os recursos. E lembra que eu falei que o deserto é o extremo para soltar o coração? Olha como o coração do povo salta. O coração do povo voltou para o Egito.
O povo reclamou de Moisés e disse de Deus: se Deus está no meio de nós. E ele está dizendo o seguinte: porque Deus nos tirou do Egito para nos fazer morrer neste deserto. Porque quando nós estávamos lá no Egito, nós comíamos pão à vontade e comíamos carne à vontade. Sabe o que acontece no deserto? Deus está mostrando para o povo dele que o povo não considerava Deus como a sua fonte de provisão. Porque ele só apenas conhecia uma fonte de escravidão, que era do feitor Faraó. Então, no deserto de Elim, Deus está confrontando a mentalidade escrava do seu povo. Uma mentalidade que não sabe receber da mão de Deus. Uma mentalidade de um povo que não sabe olhar para Deus e dizer: do Senhor é a minha fonte. Por isso, a impaciência do coração do povo, a murmuração do coração do povo ao dizer: por que essas coisas aconteceram comigo? Porque eu sou de Jesus e essas coisas acontecem comigo? Porque Deus permitiu que acontecesse isso comigo? E nós começamos a pensar se vale a pena seguir Jesus. E o absurdo é que a nossa mentalidade ela vai ser capturada pelo tempo da escravidão. É a denúncia do coração de um povo que não acredita em Deus, mas acredita nos seus recursos e não nos recursos que provêm de Deus. Forte isso. Então, a escola do deserto, na estação de Elim, é uma estação que vai ensinar a mim e a você a possuirmos uma fé prática, diária. Dia a dia, eu tenho que crer que Ele é meu provedor. Então, aqui Deus está trazendo o seu povo para um lugar de centralidade do seu coração. Esquecem as outras fontes. Esquece o seu braço forte. Esquece as suas habilidades. Esquece os velhos empregos. Permita-se que a visão de Deus inunde o seu coração. Permita aprender que Deus é uma fonte inesgotável. Ele pode te dar tudo de uma vez só, mas Ele escolhe te dar medidas diárias. Eu e você, nós queríamos que Deus solucionasse o nosso problema por completo. Principalmente se nós estamos lidando com dívidas financeiras. Nós oramos para que Deus ele possa mandar todo o recurso ainda sobrar. É quase nós estamos pedindo para Jesus nos fazer ganhar na loteria do céu. Então, Senhor, eu estou apostando no Senhor. Eu estou apostando no número 7, que é o Senhor. Então, a perfeição, e aí de repente, uau, então Deus fala assim: todos que apostam no 7 ganharam. Não é assim. Olha para o seu irmão, para o seu irmão, fala assim: deixa de ser bobinho. Não é assim, não é assim. Deus escolhe. Olha isso aqui. Por que eu estou dizendo que Deus escolhe? Porque é Deus que está provando o coração do seu povo. O deserto é Deus colocando o seu povo na prova. Então, no deserto, Deus está provando para que você entenda e eu entenda, nós entendamos quem é a fonte do nosso coração. Para quem recorremos quando nós estamos vivendo um período de escassez. Como nós ficamos quando a fome chega diante de nós. Pare um pouco e pense um momento. O deserto na estação de Sim é a estação para nos ensinar a viver uma fé prática, diária, de dependência. Agora, guarde um outro segredo do deserto de Sim. Deus disse para o povo dele assim:
Vocês vão trabalhar 6 dias. Existe a porção de cada dia. Você vai pegar a porção do dia, não guarda para outro dia. No outro dia virá a porção do outro dia. Mas quando chegar na sexta-feira, vocês podem encher 2 jarros, porque não virá maná no sábado. Então, na sexta-feira vocês podem se servir duplamente, que não vai dar bicho. Você vai ver na narrativa, e sempre tem aqueles que não acreditam no que Deus fala. Quando Deus diz assim, pela manhã vem maná, à noite vai vir cordonice. Então ele fala assim, de manhã eles olharam, depois do orvalho, havia algo assim, esbranquiçado, maná. E aí eles pegavam do maná e comiam. Alguns, mesmo Moisés falando com eles, dando a instrução, pega a porção diária, que se você pegar a mais vai dar bicho. Eles pegaram e deram bicho. Mas quando chegou na sexta, eles podiam encher 2 jarros. Fala assim, porção dobrada. Deus, ele instaurou a escala de trabalho 6x1. Trabalha 6, descansa 1 dia. Está na Bíblia. Agora veja uma coisa. Quando o povo era escravo no Egito, eles descansavam? Eles trabalhavam de segunda a segunda. Qual o princípio que Deus quer que a gente entenda? Você precisa descansar. E o descanso é acreditar na provisão do Senhor. Não entendi ainda, pastor, agora vai entender. Você é um crente que crê no Senhor, mas trabalha igual um burro, como um escravo. E não tem tempo para o Senhor. E não tem tempo para a sua família. E não tem tempo nem para você. Seu nome é trabalho. Você é escravo do trabalho. Você ainda está acreditando que o seu muito esforço é o que vai garantir o pão e a carne na sua mesa. Você ainda está acreditando que você precisa trabalhar igual um escravo para ter mais e mais e mais e mais dinheiro. Deus está dizendo ao seu povo, vocês não são escravos, vocês são filhos, meus filhos, a quem eu sou o provedor. E o descanso é o ato de fé do coração de vocês. Parem de vender a sua família, de trocar o seu ministério, de deixar de estar na casa do Senhor, porque você está trabalhando até nos domingos. Parem, porque senão o seu corpo vai sofrer, a sua família vai sofrer, e você vai perder a graça do Evangelho. Deus está ensinando o povo a prática da fé. Você não precisa de mais trabalho. Você precisa de confiar. Ah, pastor, então agora eu não vou trabalhar. Eu já não gosto de trabalhar com essa mensagem aí, não vou trabalhar. Não é isso, não é isso. Deus não disse para nós não trabalharmos. Deus não disse para nós ficarmos de braço cruzado. Você vai encontrar um texto, se não me engano, Provérbios, vai ter com a formiga, ó preguiçosa. Se você não trabalhar, você não come. Você precisa trabalhar. Mas Deus ensinou uma fórmula. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Aqueles que exercitam fé nele. Esperam nele. Então eu não sei quem precisa ouvir isso. Mas talvez essa pessoa que está do seu lado precise ouvir isso. Então seja um profeta agora, fala assim, você não é escravo. Tire um tempo. Você tem que ter o seu descanso. Amém, gente? Faz sentido? Sim ou não? Gente, a sociedade de hoje é Egito, é Ramsés, são os armazéns.
A única maneira que o diabo tem para parar a mim e a você é tirando eu e você da presença dele. E olha que interessante, como é sutil o que o diabo faz. O ativismo ministerial ou o ativismo religioso cega o seu povo. Preste atenção nisso. Por isso nós estamos falando 3 pontos. Passa tempo na presença. Por isso nós estamos dizendo a vocês, porque na presença nós vamos receber as estratégias de ação. É na presença que Moisés estava, que Deus disse para Moisés a respeito da revelação do maná e das cordonizes. É na presença que Moisés andava, que ele recebia direto de Deus os comandos, e ele vivia e ensinava o povo a viver. Cadê os homens da casa, sacerdotes da casa, homens casados? Levante a mão assim, deixa eu ver você. Você é o sacerdote. Se você está do lado, esposa, está do lado do sacerdote, põe a mão no ombro dele assim. E diga assim, você é o sacerdote. Muitas casas funcionam assim. A mulher ora e tem revelação, e o homem não ora. O homem não busca revelação, a mulher tem revelação e o homem não. O homem franqueou a posição para a mulher. Homens, entenda, você é o sacerdote. Quem tem que passar mais tempo na presença é você. Quem tem que ouvir de Deus é você. A mulher também, mas você. Quem tem que dar direção para casa é você. E normalmente o homem entende que a provisão é fruto da força do seu braço. Por isso, ele trabalha e não busca Deus. Nós trocamos os lugares. Mas o deserto é Deus posicionando o nosso coração. E a próxima estação, na qual eu vou falar com vocês, agora é Refidim. Mas Refidim vai ficar para domingo que vem. Em Refidim, nós vamos falar da guerra. Em Refidim, nós vamos falar dos amalequitas. Então, irmãos, hoje nós trabalhei com vocês na série, o início da travessia. Amargura, prosperidade e terceiro qual que é? A prática da fé. Dependência de Deus. 3 lugares de parada, 3 momentos. Em algum desses momentos, alguns de nós podemos estar nele. Talvez você está no momento de Mara. Você já é um crente. Você tem testemunho de vitória. Se eu sentar para ouvir seu testemunho, eu vou chorar e vou me alegrar. Porque é forte o que Deus fez na sua vida. Você tem uma canção dentro de você. Mas provavelmente essa canção foi sufocada com a sua amargura do coração. Então, para você conquistar, você precisa permitir Deus curar você. Ou talvez você já é alguém curado, resolvido. Mas você está na estação de Elim. Você está vivendo o seu melhor momento. Você está ganhando dinheiro. Você está fazendo negócios. Você está prosperando. Mas Deus está falando com você sim. Mova-se. Eu não te quero parado eternamente nesse lugar. Mova-se. Esse lugar não é o seu destino. As suas riquezas têm corrompido o seu coração. E atrofiado a sua moral. Saia desse lugar. Ou talvez nós estamos em sim. E sim, Deus está dizendo. Ei, calma.
Eu sou a provisão. Você não é mais escravo. Você é um filho. E você está agindo igual escravo. Você está murmurando como escravo. E você está querendo sair da minha presença. Como quem diz, foi só eu virar crente que as coisas começaram a piorar. Calma, irmão. É uma estação. Você precisa aprender a confiar na provisão. E a fé, ela precisa ser diária. Amém? Fique em pé. Eu quero orar com você.